Nós temos alguns minutos aí pela frente. Vou procurar ser o mais objetivo possível para nós alcançarmos o propósito desse tema que é igreja, família e sociedade. Um tema desafiador para mim. Fiquei alguns dias sem dormir direito, né? Porque a palavra, por mais... e eu fui levado a uma passagem bíblica que é muito conhecida, mas o primeiro conselho que eu dou hoje para vocês é: não despreze as passagens que sejam mais conhecidas da Bíblia. Por mais que elas sejam conhecidas, volte a elas, porque elas têm uma riqueza muito grande, a palavra se renova. E eu vim para o tema de 1 Coríntios 13, trazendo sobre a definição do amor, o que é o amor. E eu fui, há alguns dias já tenho sido grandemente humilhado, né, pastor? Né, Michel? A gente acaba sendo humilhado porque você começa a ver como Deus nos ama. Como nós não somos merecedores, mas Ele nos ama. E é sobre isso que nós vamos falar essa noite. Sobre esse amor como um caminho sobremodo excelente para nós vivermos uma vida cristã autêntica, real, e assim sendo um instrumento, primeiramente, para nós servirmos a Deus, sendo esses instrumentos, depois impactando a nossa família, que ao mesmo tempo acaba abençoando a igreja com essa nova vida, nova forma de viver as Escrituras de forma real, como tem sido falado aqui na igreja, numa série sobre a graça na vida prática, nos leva a viver isso no nosso dia a dia, para depois nós podermos alcançar de alguma forma sendo instrumentos de Deus para a sociedade. E nós vamos ver cada ponto desse para nós caminharmos nesse tema que é muito interessante. 1 Coríntios capítulo 13. Vou estar lendo na nova versão internacional, na NVI. Você acompanha aí, diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Versículo 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8, para terminar, a primeira parte apenas: o amor nunca perece. Se você olhar um pouquinho antes, no início, no finalzinho do capítulo 12, versículo 31, ele diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. E ele começa a descrever o amor. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que o caminho que nós vamos ver, o que nós vamos ver hoje é esse caminho sobremodo excelente que o apóstolo Paulo chama de amor. Descreve como amor, esse grande amor de Deus, o amor que nós temos que viver através desse caminho. E para isso nós precisamos, como alguns pressupostos, lançar a mão de algumas definições, alguns conceitos. Talvez não esgotemos, talvez não consigamos, mas é uma proposta, pelo menos inicial, para a gente padronizar um conhecimento, para a gente desenvolver o nosso raciocínio em cima de alguns pontos para chegarmos onde nós queremos. Primeiro, o que é família? Esse é o ponto que eu tenho um pouco mais extenso aqui, mas vou procurar dar uma resumida, porque a interpretação, o entendimento do que é família, nós precisamos olhar biblicamente, não olhar segundo os conceitos do mundo, segundo os conceitos da sociedade, ainda mais a nossa sociedade pós-moderna, que tem conceitos totalmente relativos em relação à família. Então precisamos olhar para as Escrituras. É nas Escrituras que teremos as definições dos princípios corretos para nós entendermos e a partir daí sabermos o que se trata aquilo, sabemos definir e viver aquilo. A família é responsável pela formação das demais instituições da sociedade. É definida como um grupo de pessoas que vivem em conjunto e mantêm um relacionamento definido entre si. Nós entendemos como célula da sociedade, a primeira partícula da sociedade. Foi instituída por Deus, e nós olhamos para o Gênesis
E lembrando sempre que Gênesis é o livro dos princípios. Então é instituída por Deus através da aliança entre Adão e Eva, lá no início, lá no princípio. Eu leio só um texto aqui para vocês, Gênesis 2, versículo 22, diz assim: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem, disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então esse é o princípio. Homem se unindo à mulher, instituindo através do casamento o início de uma família. Tudo começa na família. A aliança começa na família. E a Bíblia é interessante que ela começa e fecha o ciclo. Ela não deixa nada em aberto. Ela começa com a família, começa com o casamento, né, entre Adão e Eva. E lá no final vai ter o casamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Então fecha o ciclo completo, perfeitamente. Então, lá no Gênesis nós vimos todos esses princípios do pecado gerando a morte, princípio do que é aliança, do que é sacrifício, do que é obediência, do que é oferta. Então tudo começa ali. Então é na família que nós devemos transmitir, a palavra diz, esses valores morais, valores éticos, os conceitos espirituais, onde na verdade cada um de nós, né, tem a responsabilidade de formar nos nossos filhos, na nossa própria vida, uma cosmovisão bíblica correta. Esse é o papel da família. Como diz Deuteronômio, só citando para vocês Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência. Olha como a palavra ela enfatiza, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então esse é o papel da família. Uma das grandes catástrofes que nós temos hoje em dia é porque esse papel da família de orientar, de apresentar essa cosmovisão bíblica correta, que foi resgatada na reforma, mas se perdeu, tem se perdido durante a nossa história como igreja, é porque muitas famílias têm terceirizado esse papel, têm colocado para outros o papel que é da família, de formar essa visão bíblica correta, a cosmovisão bíblica. Então, para isso nós temos que saber o que é família. A Bíblia começa a definir. Mas e hoje, o que o mundo, o que a sociedade diz, ainda mais na pós-modernidade, o que é família? Eu procurei aqui o conceito que na verdade nos afronta, nem confronta, nos afronta, né? A família, ela não é um fenômeno social. Ela que vai se moldando aos novos modelos baseados na corrupção da natureza humana, da natureza caída do homem. Por quê? Porque nós não podemos abrir mão dos princípios que a Bíblia define o que é uma família. Eu tirei aqui um trecho de uma socióloga que define o conceito de família na pós-modernidade. Ela diz assim: o que se propõe hoje com os novos arranjos, porque hoje eles chamam de novos arranjos familiares, isso tudo tem que ser abarcado, tem sido abarcado pela maioria das pessoas na sociedade pós-moderna. O que se propõe hoje com os novos arranjos familiares é a ênfase na harmonia e no respeito entre seus componentes. Não importando, olha só, afronta a palavra de Deus, inclusive, a negação da palavra de Deus. Não importando o modelo que seja usado, seja ele do passado ou do presente. Não importa de onde se vai tirar a definição do que é uma família. Seja do passado, seja do presente, mas o importante é respeitar as transformações da sociedade do seu tempo. Isso torna a família um fenômeno social. Olha a importância de nós incutirmos em nossos filhos, em nossa casa, em nossa família, os conceitos bíblicos corretos do que é uma família, o que a palavra diz o que é, para gerar uma cultura cristã com firmeza, com uma base bíblica, para que não seja mudada pelo que o mundo, pela que a sociedade diz o que seja uma família. Só para acrescentar, né, nós ouvimos várias vezes as pessoas comentando que a família, né, casamento, é uma instituição falida, né? Apesar de
de se ouvir muito isso, apesar de haver muitos divórcios, desfazimento de famílias, né, ainda hoje, segundo alguns estudos de bons órgãos de estatística, mostram que, apesar de tudo isso, ainda é muito buscado o casamento. Inclusive, o livro que foi apresentado aqui, do Timothy Keller, é muito bom, O Significado do Casamento. Se alguém tiver condições de comprar ou se interessar, tem ali na frente. Estou fazendo uma propaganda, não estou ganhando nada, mas estou fazendo propaganda aqui, né? Mas é muito bom porque mostra isso, justamente isso, o significado do casamento, biblicamente. E para nós, dando uma continuidade, o casamento ainda continua a sua definição na revelação progressiva das Escrituras e mostra lá em Efésios como deve ser isso, como isso acontece na prática, como isso se relaciona na história bíblica e na história da igreja, onde isso se encaixa no papel de Cristo, porque Cristo ele está em tudo. O Antigo Testamento aponta para ele, o Novo Testamento revela Cristo, então tudo se aponta para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, diz as Escrituras, né? Então, Efésios capítulo 5, lá no versículo 22, diz: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha a relação de casamento, de família e Cristo e a igreja. Estão percebendo aí? A gente está construindo aqui o que é uma família, o que é um casamento, o que é realmente fazer parte de uma família e de um casamento. Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. 24 diz assim, Efésios 5, 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Versículo 25, maridos, porque não fica só para as mulheres, né? Tem ordem para o marido também. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O grande problema aqui, a grande dificuldade é que nós nos lançamos nessa confusão que são os relacionamentos, que o Max falou aqui, né? Realmente relacionamento é algo difícil. Mas hoje nós vamos aprender alguns princípios aqui que vão tornar isso, né, não pelo nosso esforço, mas pela graça do Senhor, né, fazer possível que isso aconteça em nosso próprio lar. E persistir nisso. Não apenas achar que não consegue e largar de mão, né? E diz assim, e nós percebemos porque quando nós nos lançamos num relacionamento, nós não podemos esquecer, por exemplo, que no casamento, o princípio básico aqui é a entrega. Quando fala aqui como Cristo se entregou, nós às vezes não compreendemos que entrega é essa. E quando a gente não entende alguma coisa, a melhor coisa que tem é a gente voltar para a Bíblia e procurar para ver como isso acontece. Como isso se revela para nós. Né? Então nós vemos que no versículo 31 de Efésios 5 também, lembra o princípio desse fundamento, que está lá em Gênesis. Ele diz assim, por esta razão, lá no versículo 31, ele volta a citar Gênesis. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De versículo 22, ele diz, este é um mistério profundo, e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Olha o relacionamento. Assim como Cristo amou a igreja. E como isso acontece, essa entrega? A palavra também nos responde. Filipenses 2, a partir do versículo 5. Aí mostra para nós algo que nos humilha e que nos mostra como Cristo nos amou e se entregou. Como ele se entregou? Como foi essa entrega pela igreja, para morrer pela igreja, para poder, nesse relacionamento, fazer essa comparação com um casamento. Maridos, tem que se entregar. Assim como Cristo se entregou pela igreja. Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Olha só o princípio, esvaziou-se a si mesmo. Guardem essas palavras. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. É isso que ele fez por nós, pela igreja. E é isso que nós precisamos perceber em um casamento, em uma família. Não tem outro caminho. Não tem um evangelho
que eu crio para eu viver. O evangelho é de Cristo. Só tem um evangelho. Eu não posso selecionar. O evangelho para mim não tem que ser seletivo. Eu seleciono aquilo que eu acho melhor para mim, que eu me encaixo ali e aqui. O evangelho é um só. A forma de viver cristã é uma só. Não existe meio termo. Jesus fala lá para a igreja de Laodiceia. Não consegui sair. A igreja de Laodiceia. Quem dera que você fosse quente ou frio, mas você é morno. Estou a ponto de vomitar-te. Então, o que se espera da igreja é que tenha um relacionamento baseado no que Deus mostra na palavra para esse relacionamento. Isso eu estou falando porque vai repercutir no nosso relacionamento com Deus e dentro da nossa casa. Como isso é importante nós entendermos. Continuando. Fechamos família. E o que é a igreja? A reforma, ela trouxe o conceito, ela trouxe uma redefinição do que a igreja na época entendia ser igreja. E a reforma, ela rompe com aquele conceito da igreja católica romana e define a igreja como um organismo espiritual. A igreja passa a ser composta dos eleitos. A igreja é composta de cristãos. Por que eu estou citando isso? A gente vai chegar ao momento em definir cada um desses pontos para nós, do que nós lemos aqui na epístola de Paulo aos Coríntios. A palavra diz que o padrão dos cristãos que formam a igreja de Efésios é a seguinte, lá em Efésios diz o seguinte, o padrão da igreja deve ser: vivam em amor como também Cristo nos amou. O padrão de vida dos cristãos é o amor. Pegaram aí? Seguraram isso? Sociedade. Agrupamento de pessoas que compartilham a mesma cultura e as mesmas leis. E a sociedade pós-moderna? Essa sociedade pós-moderna é baseada, é caracterizada pelo ceticismo, pelo pluralismo religioso, pelo relativismo e por essa sociedade líquida que não se apega a nada que é firme, não se identifica com nada que é sólido. É tudo fragilizado. Os relacionamentos são temporários, são frágeis, não são apegados às verdades que firmam a nossa vida, não são apegados a verdades fundamentais. É tudo relativo, pode ser ou não, é tudo cinza. Né? Não estou falando sobre os 50 tons de cinza, não, mas é tudo cinza. É tudo mais ou menos, é ou não é, não tem a resposta correta. Né? Então é mais ou menos isso que acontece com a sociedade pós-moderna. E por que é útil para nós esse seminário? Que é uma família fundamentada pela fé. Porque como cristãos, nós fazemos parte de uma família primeiramente. Antes de nós fazermos parte de uma família, nós temos que entender que nós temos um compromisso individual. Cada um de nós. Antes de nascer a igreja, já existia a família. A família foi criada primeiro. Então a igreja é formada por esses componentes, por essas famílias. E tanto o indivíduo, porque a Bíblia fala sobre nós sermos o templo do Espírito. Nós somos o templo vivo do Espírito. Tanto o indivíduo, como a igreja, como uma instituição, elas têm um papel, todos nós temos um papel nessa sociedade que nós vivemos hoje. Mas antes de chegar lá na sociedade, antes de causar algum impacto, alguma diferença ou um propósito de transformação de vidas lá, temos que olhar para nós. A proposta de Deus aqui para hoje, para nós, é nós olharmos para nós como a unidade fundamental de uma família. Família composta de pessoas. Então, cada um de nós, ou somos filhos, ou somos esposos, esposas, ou somos maridos. Todos fazemos parte de alguma família. E como nós nos devemos reagir dentro dessa família? É isso que nós vamos ver, como esse caminho sobremodo excelente vai nos ensinar a sermos cristãos de maneira autêntica, vai nos redirecionar, ou vai nos mostrar ou vai nos lembrar algo que precisamos agir em nossas vidas individualmente. Estou falando particularmente. É para você, para cada um de nós, que essa palavra é direcionada. Para que possamos perceber e vivenciar essa mudança em nós, na nossa família, impactando na igreja
como melhores cristãos e automaticamente onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, para sermos agentes transformadores de vidas baseados nesse amor que é um caminho sobremodo excelente. Vamos continuar. No capítulo 12 de Coríntios, Paulo trata das questões dos dons. E Paulo ele traz algumas questões que havia na igreja de Corinto, principalmente alguns pontos que eu separei aqui que eu achei interessante, que são as divisões, as contendas, as facções, nunca esquecendo que tudo que se refere ao texto tem aplicação na época que Paulo aplicou, na época, no contexto imediato, mas tem aplicações para nós também, hoje como igreja. A gente vai perceber muitas similaridades do que nós percebemos hoje na nossa vida e na sociedade. Havia divisões, havia contendas, facções, os cristãos eram envolvidos com luxúria, eram arrogantes, havia vaidade, havia soberba, prazeres, cobiça insaciável, imoralidade, omissão, indiferença, litígio entre os irmãos, contendas por causa de costumes, disputa para saber quem era o mais importante ou quem era o melhor dentro da igreja. E havia também o menosprezo à Santa Ceia do Senhor. E o mais complicado que Paulo percebe ali, que mesmo diante de tanta corrupção, os crentes de Corinto, eles não sentiam nenhum desconforto com isso. Eles se sentiam muito bem diante de todas essas características que eu falei para vocês aqui, que aconteceu na igreja de Corinto. É como se eles estivessem anestesiados diante de tudo isso que estava acontecendo. Eles não conseguiam perceber mais que todos esses erros estavam acontecendo. Havia falsos profetas. Paulo, violentamente, ele aponta esses falsos profetas, não só na carta de Corinto, mas em outras cartas também, em Gálatas, em Colossenses, em Filipenses, em Timóteo, ele vai apontando os erros e faz acusação sobre os falsos profetas, que em Corinto, oh Jesus, eles não eram declaradamente contra a verdade, mas eles sutilmente iam incutindo algumas filosofias, como eram intelectuais, filósofos, eles incutiam algumas filosofias que iam minando, iam trazendo à igreja a pregação da época por uma característica muito superficial e aproximada da filosofia da época. E não traziam uma verdade fundamentada em Cristo, porque para eles isso era muito, muito fraco. Eles desprezavam a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho era muito, muito fraquinha para eles. Porque eles não consideravam, para eles tinha que haver conceitos filosóficos para enriquecer e muitas vezes falavam sem dizer nada. Paulo se refere a pessoas que estão na igreja também, né? Mas nunca haviam nascido de novo, nunca experimentaram o poder de Deus em seus corações. Então, o capítulo 12 de Romanos, ele alerta sobre isso. Alerta sobre os dons, sobre a excelência dos dons, mas ele fecha dizendo, mas tem um caminho melhor, muito mais excelente do que esse. Os dons eram excelentes. Havia excelência nos dons. Cura, línguas, profecia. Havia isso tudo lá em Corinto. Era excelente. Mas Paulo fala assim, está vendo tudo isso? É muito bom. Mas tem um caminho mais excelente do que esse. Sigam esse caminho, que é o caminho do amor. Com dedicação, os dons espirituais. O amor é o dom supremo, que nós aprendemos em Gálatas capítulo 5, mostra os dons. Mas ele deve governar o uso dos dons em toda a conduta cristã. Esse amor deve governar os dons. Deve ser o direcionador dos dons. Deve permear cada dom e o princípio cristão. Então o grande mandamento é esse. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como nós aprendemos. Não é isso? Versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Aí tem uma coisa interessante, porque aí fala sobre línguas. Os intérpretes falam que, os teóricos que argumentam os comentários desse texto falam que havia duas possibilidades, ou das línguas que eram muito elogiadas pela diversidade dos idiomas que eram falados,
né? E eles se ensoberbeciam em relação a isso, ou mesmo pelos dons que são citados em 1 Coríntios 12, que eles também usavam isso como uma certa soberba, por se acharem melhores que os outros, porque alguns não falavam, eles falavam, então eles se consideravam melhores. Então os crentes usavam esse dom para exaltarem a si mesmo. Os crentes de Corinto faziam isso, agiam dessa forma, né? E Paulo fala, esse dom é para edificação própria, é pessoal. Se alguém falar e não haver interpretação, fica só com a pessoa, então melhor não falar. Paulo ainda fala isso, o apóstolo Paulo declara isso. E ele compara aqui como um sino que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo tendo um dom excelente, mas se a origem, o propósito, a intenção inicial de usar esse dom, seja qual for que nós tivermos, se for para a exaltação pessoal, diz aqui que parece um sino que soa. Um sino que soa não tem um som definido, não tem melodia, é apenas um ruído, não é um instrumento. É um som vazio. Ele está dizendo justamente isso. Se falar em línguas ou exercer qualquer outro dom, que não seja com propósito de edificação, porque os dons são para edificação do corpo. Propósito é edificação mútua. Para a nossa família, para a nossa vida, o que isso significa? Tudo que venhamos fazer tem que ser para um bem comum, para o propósito comum nosso, onde nós estivermos em nosso lar. Em qualquer ação, qualquer atitude, é para edificação, para construir. Então, aqui ele continua dizendo que as línguas sem amor não passam de um barulho sem sentido, como o sino e como o símbolo que retine. Que significa que a eloquência, a forma de falar, mesmo que seja diversos idiomas, se não tiver revestido de amor, não há proveito para o corpo, não há proveito para a família também. Versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios de todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, sou glória, então o negócio está... Ou seja, coisas tremendas, extraordinárias. Profecia, mistérios, conhecimento, fé. Mas ele diz, se não tiver amor, nada serei. Percebam sempre esse aspecto de ter que estar envolvido, revestido, direcionado, permeado desse amor. Que daqui a pouco a gente vai ver o que é cada um desses pontos que Paulo aponta. Esses são dons pedagógicos, eles transmitem alguma coisa. Então todas essas atividades, se não tiverem amor, nada se aproveita, nada tem de bom. Profecia, mistério, conhecimento, são coisas extraordinárias. Alguém tem uma fé tão extraordinária que consegue fazer algo maravilhoso. Mas sem amor, diz aqui o texto, que nada se aproveita, de nada vale. O ensino, a fala, o conhecimento, a fé, se não for para nos posicionar, ou melhor, se for para nos posicionar, para nos considerarmos melhores que alguém, não vale nada. Não se aproveita nada. A fé é capaz de mover montanhas. Significa que, se não demonstrar para os outros a glória de Cristo, o amor de Deus, mesmo que seja algo extraordinário, lembrem sempre do que o texto relacionado a Jesus fala, que muitos chegarão e falarão, Senhor, Senhor, fizemos milagres, curamos, expulsamos demônios no teu nome. E Jesus fala assim, eu nunca vos conheci. Vós, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque Deus conhece o propósito, que significa a intenção inicial, sobre cada ação nossa, cada pensamento nosso, cada dom que se manifesta, mesmo que seja algo tremendo, mesmo que seja algo extraordinário, Ele conhece o propósito pelo qual nós estamos deixando nos ser usados como instrumentos para esse dom. E só Ele conhece.
Por isso que para nós o padrão é Cristo se esvaziar, se humilhar, para nós podermos experimentar esse amor nos direcionando de verdade, para que o propósito seja agradável a Deus. Versículo 3. Estamos chegando lá. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso valerá. Dons de socorro, de ajuda, ação social. Oh, que coisa boa, ajudar as pessoas. Mas se não for pelo propósito de ver o bem alheio, porque tem muitas pessoas que fazem ação social porque querem se sentir melhor, tranquilos. Agora fiz a minha parte, minha consciência está tranquila. Não é por consciência tranquila. A motivação tem que ser amor pelo próximo, o bem alheio. Ser humanitário sem preocupação sincera com o alívio da miséria alheia não vale nada. É isso que o texto está dizendo. A eloquência sem amor não vale nada. A ação social sem amor não vale nada. Amém? E mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado, aqui tem 2 pontos interessantes. Antigamente, nessa época, Paulo relaciona isso, os comentaristas falam sobre isso. Ou pode ser relacionado ao martírio, que era muito comum. As pessoas eram martirizadas pela causa de Cristo. Ou alguns se vendiam, se entregavam para poder poupar o outro irmão. Maxwell está preso lá, né, como escravo, preso em algum lugar. Eu me coloco no lugar dele para ele ficar liberto. Isso significava entregar o corpo para ser queimado, era comparado a isso. Por amor ao meu irmão, eu prefiro eu me doar para ele ficar solto e eu vou me tornar servo no lugar dele, escravo no lugar dele. É a esse ponto que chega. Mas o apóstolo Paulo diz que se isso tudo for por uma motivação de se exaltar a si mesmo, de autojustificação, de autoexaltação, não vale nada. Não é exagero nenhum, não. Porque quando nós alinhamos com o amor de Deus, é isso mesmo. O que você deve estar pensando aí, poxa, que exagero, né? É um exagero. É um exagero porque o amor de Deus foi exagerado por nós. Foi ao limite que nós não, ou melhor, foi ao infinito, como a Júlia fala, ao infinito e além. Porque o amor dele excede largura, profundidade, comprimento, esse grande amor de Deus por nós. Aí entramos nas definições, já na reta final, para nós não alongarmos. O amor é paciente. Agora trazendo implicações para nós. O que Paulo diz na época, relaciona aos coríntios, mas trazendo para nós também hoje implicações práticas em cada um desses pontos que nós vamos estar vendo. Amor é paciente, algumas versões aí vocês vão encontrar é longânimo, longanimidade, paciência, que também é um dom do Espírito. Ou seja, ele é lento para irar-se. Trazendo para nós, como tem sido o nosso relacionamento no dia a dia, na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. Como nós temos reagido às circunstâncias que nos envolvem no dia a dia? Será que nós nos iramos quando alguém ultrapassa os nossos direitos? Quando alguém pisa no nosso calcanhar? Nós não admitimos que isso aconteça. Ele diz aqui que o amor ele é paciente. Quanta humilhação. Para mim, eu considero muita humilhação para mim. O amor de Deus nos humilha. Quando a palavra diz que o amor de Deus nos constrange, não é que nós ficamos envergonhados, que vergonha esse grande amor de Deus, e continua a vidinha como nós sempre vivemos. Não. Esse contexto relata que o amor de Deus nos constrange de forma que ele nos domina, nos convence de que nós somos pecadores, nos abraça e passa a ser o direcionador da nossa vida, impulsionador de cada passo nosso. Eu passo a ser guiado por ele, porque esse amor é impossível fugir dele. É impossível, pela graça, nós sairmos desse amor que nos direciona e nos guia. O amor, ele é paciente, não se ofende diante do primeiro insulto. Já com a palavra na ponta da língua, nos nossos lares,
precisamos cultivar a paciência para que nós possamos ser melhores cristãos na igreja e agentes transformadores na sociedade, com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com a nossa vida. É muito comum pessoas perderem a paciência por qualquer coisa, coisas às vezes mínimas. Meu Deus, não aguentei, e perde a paciência. Gente, não é fácil, mas é prática. É se deixar envolver por esse amor, para que a nossa vida cristã seja direcionada por Ele, porque o que mais me agrada é satisfazer ao Senhor. O que mais me dá prazer é a lei do Senhor se cumprindo na minha vida, fazendo com que cada passo meu seja agradável a Ele. Vamos continuar. Tiago capítulo 5, versículo 7, só para complementar, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Paciência leva a esperar o tempo de Deus sem reclamar, sem murmurar, compreendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Próximo, o amor é bondoso, benigno, diz algumas versões. Característica dele, a paciência ela é uma atitude mais que vem a refrear, né? A paciência ela refreia. Já a benignidade ela é ativa. Nós não retemos a benignidade. A paciência ela nos retém para algumas ações, então é mais passivo. Agora a benignidade ela é ativa. A característica do grego dessa palavra é ser bondoso, ser útil, ser gentil, ser prestativo. Envolve isso na tua casa. Pensa como nós temos agindo em nossos lares. Temos sido gentis, temos sido prestativos, temos sido bons e úteis em todos os aspectos que nos envolvem. A gente cantou aqui, família debaixo da graça, firmado. É bonito cantar, muito lindo cantar. Mas temos visto nas séries que nós entramos agora sobre graça na vida prática que não é algo fácil não, é algo que nos confronta porque requer mudanças em nós. Sabe por que poucas pessoas leem a Bíblia? Sabe por quê? É muito bom ver um filme, porque o filme está ali. É muito bom ler um livro qualquer que não está contando uma história, mas a Bíblia ela aponta os erros que nós temos. Por isso que poucas pessoas mantêm uma leitura assídua da Bíblia. Porque ela nos mostra quem nós somos por dentro. E vai descortinando quem nós somos. E mostrando que o nosso alvo é Cristo. Para nós podermos ser como Ele é. E não é fácil. Nós somos humilhados a cada instante. É bom ver um filme. Mas a Bíblia ela nos mostra o caminho para uma transformação real. O sentido aqui de bondade e benignidade é quem dá seus bens para ajudar os outros. O sentido original. O amor benigno é que ele procura ser útil. Ele não só aproveita as oportunidades. Que bom, agora a igreja está precisando, eu vou ajudar aqui. Porque apareceu oportunidade. Não, ele busca oportunidade. Ele busca, mesmo não havendo, ele fala, o que eu posso fazer? O que eu posso ajudar? Eu quero ser útil para alguma coisa. Esse é o contexto de bondade do amor. O amor não inveja. Algumas versões das escrituras diz, não arde em ciúmes, ou não sente ciúmes. No grego, a palavra que define isso é esforçar-se por alguma coisa. A inveja, no caso ele coloca inveja paralelamente ao ciúme. São atitudes carnais destrutivas. Mas sempre bom ter uma pitadinha de ciúme no relacionamento, porque apimenta. Não venha com isso. Pode até ter uma percepção de algo positivo, mas o propósito, a atitude é carnal e é destrutiva. O ciúme, ele consiste, está aqui, do peso da perda de algo que o indivíduo possui. É uma forma disfarçada de ódio. O ciúme. Rejeita isso em qualquer relacionamento. Começa em casa rejeitando isso.
Alguns crentes lá em Corinto, eles invejavam os seus irmãos porque os irmãos tinham dons. E eles invejavam os outros. É uma forma de ódio. É querer ver o mal do outro. A inveja, como nós lembramos lá no Gênesis, levou ao primeiro assassinato, que foi Caim matando Abel por inveja. Abomine isso. Abomine o ciúme. Não deixe essas pequenas sutilezas destruírem o relacionamento. Não, o amor não se vangloria. Algumas versões estão aí, não se ufana. Vangloriar significa auto-exaltar, e no texto grego, achei até interessante, eu não sabia disso, ele fala sobre ser um fanfarrão. Aquele que quer aparecer, né? O amor não se vangloria. Ele, no significado, também diz que ele não se ostenta, não se move com ostentação. Lá em Corinto havia muitos intelectuais que se exibiam para poder aparecer. É o exibicionismo retórico que havia na época. O indivíduo usa isso para degradar os outros. Você vê que as pessoas que chegam aqui começam a falar palavras que, o cara falou muito bem. O que ele falou? Não entendi muito bem não, mas falou muito bem, né? Ou seja, falou muita coisa, mas não disse nada. Mas isso, para algumas pessoas, é humilhante. Porque imagine, eu sou pastor auxiliar de uma igreja lá na Baixada Fluminense. Para que eu vou usar um vocabulário para humilhar os irmãos? Eu tenho que falar uma linguagem que é acessível a eles. Uma linguagem que eles se sintam importantes. Que eles possam compreender e se alimentar. Não apenas para mostrar conhecimento. Esbanjar conhecimento. E com isso se autogloriar, se ostentar. O amor, ele não é ostentador. O amor não se vangloria. Traz para o relacionamento. A esposa ou o marido. Quem tem mais ou menos títulos, né? Diplomas, não pode se vangloriar em relação ao outro. Afinal de contas, a palavra diz que os dois são herdeiros da mesma herança. Vida eterna. Dentro da família não pode haver preferência de filho, um em relação ao outro. Isso causa vanglória. Isso causa inveja. Isso causa destruição de famílias. Como nós vimos lá no caso de José. Lembram de José? Lembro, né? Vocês assistiram, né? Tô de olho, hein? O amor não faz coisas para ser visto. Isso é ostentação, isso é vanglória. Outro ponto, o amor não se orgulha. Está acabando já, irmãos, calma aí. O amor não se orgulha, não se ensoberbece. Ele impede a pessoa de inflar-se com a sua própria importância. Eu sou um cara bom mesmo, né? E fica ali todo se achando impossível, se incha. O verbo grego, ele mostra que você está inchado, cheio, né? E acaba sendo arrogante, presunçoso, vaidoso. Eu não vou pedir para levantar não, mas eu sei que você conhece pessoas que são assim onde você trabalha. Eu pelo menos conheço alguns lá no meu trabalho, sem querer, não estou julgando ninguém, mas a gente está relatando, são fatos. Tem pessoas que falam assim, eu cheguei até aqui pelos meus méritos. E como eu já ouvi isso? Eu fiz por onde? Como se Deus não tivesse nenhum, né? Se tirasse um neurônio do lugar, né? Já era, acabou. O amor impede a pessoa de inflar-se com o senso da sua própria importância. Paulo repreende, porque lá em Corinto havia partidarismo, facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. E cada um tinha as suas preferências, cada grupinho desse tinha as suas preferências, para se vangloriar, para se orgulhar, para se ensoberbecer. Isso era partidarismo. Eles tinham alguns heróis intelectuais, se gloriavam dos dons. Próximo, o amor não maltrata, trazendo para nós, não é arrogante ou rude que significa, e não se porta inconvenientemente. Ou seja, o amor não maltrata, o amor ele tem tato. Ele requer que num relacionamento você saiba falar com a sua esposa e a esposa saiba falar com o seu marido.
que os dois saibam falar com os filhos, porque isso reflete esse amor que não maltrata, que não é rude. Precisamos cultivar isso dentro da nossa vida para espelhar na nossa casa, para poder viver na igreja em comunhão e para podermos chegar na sociedade. Nós sabemos que a sociedade está em crise, isso não é novidade para nós. Nós sabemos que o mundo está precisando realmente de grandes transformações, em particular o Brasil, a gente sabe disso. Acho que você já está cansado de ver aí pelas redes sociais como o nosso país está falido, mas não adianta nós agirmos na consequência, não adianta nós agirmos de onde está acontecendo, porque a origem de tudo isso é cada um de nós. Está na família. Vão inventar programas sociais, vão inventar um monte de atividades que vai até dar uma melhoradazinha, mas a falha, a crise real da humanidade começa na família. Por isso que você está aqui. Porque você acredita que a família tem jeito, que a família é um projeto de Deus, que vale a pena lutar pela família, que vale a pena ouvir tudo isso que eu estou falando, tudo isso que a palavra está nos dizendo, e falar assim, eu vou colocar isso em prática na minha casa, porque isso vai transformar lá na frente alguma coisa. Meus filhos, como nós cantamos assim, vão ser como flechas na mão do valente, vão lá na frente abençoar nações. É isso que nós acreditamos. Ou não? Eu acredito nisso. Não é arrogante, age com moderação. O verbo aqui significa agir indecentemente, que causa vergonha. O amor não causa vergonha, não é indecente. Outro ponto, o amor não procura seus próprios interesses. Aí chegamos a um ponto crucial. O amor é totalmente oposto ao egoísmo, que é a raiz de muitas dessas coisas que nós falamos aqui. O que caracteriza o amor é a entrega, como nós falamos. Outra tradução para esse texto que é: o amor não insiste em seus próprios direitos. Ele abre mão dos seus próprios direitos. Lembra que eu falei de Jesus? Abriu mão de sua glória, se despiu. Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Esse é o exemplo para nós. Ah, pastor, mas eu tenho meus direitos. Se alguém vier passar na minha frente, eu venho já com uma resposta, eu venho já com vários argumentos. Mas a Bíblia não ensina isso. Porque o mundo hoje trata isso como alguém que não tem sangue. Sem sangue, ou sangue de barata, ou um bobo. Você é um bobão, não importa. O mundo pode nos achar bobos, sangue de barata, mas eu prefiro ser igual a Cristo do que igual aos homens que usam os seus direitos para passar por cima dos outros e para manter. Eu tenho toda a razão, eu tenho todos os meus direitos, eu tenho aqui, ó, eu estou certo. Como nós vamos dizer, né? É melhor ser feliz do que ter razão, né? Efésios capítulo 5, 22. Maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Mais uma vez eu repito. Mais um ponto para fecharmos aqui, está quase. O amor não guarda rancor, não se ressente do mal, não leva em consideração o mal praticado, ele não contabiliza méritos e deméritos. Você fez uma coisa boa, aí amanhã você faz uma coisa ruim, aí começa a contar como se fosse um contador de coisas boas e ruins, méritos e deméritos. O amor, ele não age dessa forma, ele não guarda rancor, ele não se ressente do mal, ele não encontra mal onde não tem o mal. Tem pessoas que ficam procurando mal em qualquer coisa. Por que você falou isso? Eu vi na internet, eu vi no seu e-mail, o que você quis dizer com aquilo? E fica sempre querendo procurar um mal. Ainda tem pessoas que falam assim, você confia desconfiando. Isso não é bíblico. A palavra, ela diz que não é dessa forma. O amor, ele se entrega em acreditar, em confiar, não com uma reserva, mas totalmente como Cristo fez e se entregou totalmente. Não fica lembrando do mal que sofreu. Ai, meu Deus, aí vem aquela confusão, aquela briguinha que acontece de vez em quando.
discussão normal, e traz algo que aconteceu lá 30 anos atrás. Você lembra que você fez isso? O amor, ele não resgata isso para lançar em rosto. O amor, quando perdoa, ele esquece. Nós falamos isso na semana passada, no pequeno grupo. Não que você venha esquecer, porque ninguém aqui, né, é uma máquina que você deleta lá, pum, agora, né, esvazia a lixeira, não lembra mais. Não existe isso. Mas aquilo não incomoda mais. Aquilo não traz mais ressentimento para você ficar se corroendo. Você está lá com a cicatriz, você lembra o que aconteceu, mas isso não te traz mal nenhum mais. O texto bíblico exagera e faz uma hipérbole quando ele fala assim, ó, Deus, quando nos perdoa, ele lança no mar do esquecimento. Deus não esquece. Deus é Deus. Ele não perdeu a memória, eu esqueci. É porque ele não traz à tona para lançar em rosto. É porque o texto aponta esse exagero para dizer como é que ele nos perdoa. Para mostrar a grandeza do perdão dele por cada um de nós. O amor não se alegra com a injustiça, não se regozija com o mal, em outras versões. Nunca se alegra quando os outros cometem maldade. Abomina todo caminho mal. E aqui no texto, na interpretação, diz que fazer fofoca é se regozijar do mal. E realmente é. Não só não se regozija do mal, mas não só abomina os pecados como prostituição, adultério, luxúria, mas quando alguém pega uma revista ou acessa na internet sites pornográficos, por exemplo, com atitude de querer, não, eu não estou pecando, eu só estou vendo, mas esquece que aquela atitude é uma atitude de se alegrar com a injustiça, com a maldade. É dessa forma. Quando nós nos valemos disso, é como se nós estivéssemos concordando com aquilo, concordando com a injustiça, se alegrando com a injustiça, com a maldade. E ele contrapõe dizendo: o amor se alegra com a verdade. A verdade aqui se opõe à maldade, à injustiça, que é a verdade moral, que é a bondade que nós fazemos aos nossos semelhantes. Tudo sofre. Esse sofrer tem a ver com um telhado que suporta, que protege, que retém a chuva, que não deixa inundar a nossa família, o nosso lar. Tudo sofre, tudo suporta. Você quer um exemplo disso? Olha para a cruz. Que pela cruz todos os pecados foram encobertos. Não escondidos, não ocultos, mas cobertos. Perdoados. Isso é o amor que tudo sofre. Tudo crê. Significa que devemos acreditar em qualquer coisa? Claro que não. Significa que o amor acredita sempre no lado melhor das pessoas. Você falhou comigo, eu te perdoei, mas não vou nem olhar mais para a tua cara, né? Por favor, a gente não tem mais nada para falar. Isso não é perdão, isso não é acreditar no melhor das pessoas, é dar um voto de confiança. É acreditar. Está aqui no texto. Tudo crê. E o propósito aqui é esse, é confiar no melhor das pessoas. Tudo espera, continua esperando a esperança divina que está no texto. Eu fui buscar no comentário para saber realmente o que era isso. E lá, no original, estava dizendo, é em relação ao próximo. Esperar o melhor do próximo. Não abominar porque ele falhou comigo, ser implacável. Paulo disse que nos últimos anos, uma das características dos homens seriam implacáveis. Errou comigo, já era. Não tem mais chance. Isso é ser implacável. O amor, ele não é assim. O amor, ele suporta, ele tolera fracassos. Jamais culpa a Deus quando há alguma adversidade. Ele suporta, e no grego isso tem a ver com a origem militar. Para quem é militar entende muito isso, essa resistência de suportar numa guerra. E suporta, o amor é assim. E por fim ele coloca: o amor nunca perece. O amor, em algumas versões diz, jamais acaba. Glória a Deus por isso, por esse amor.
Esse amor é eterno, ele contrapõe isso aos dons que ele apresenta no capítulo 12. Porque os dons vão acabar. Mas o texto diz que o amor nunca vai acabar. É um dom eterno, para sempre. É um dom, o amor é tão poderoso, não tem como definir o amor, né? É difícil definir, não tem como. Mas é tão sublime que o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, essa forma de entrega que eu desafio a cada um de nós a exercer isso nos nossos lares, na nossa vida, como uma semente, como uma forma de caminhar. Quando ele propõe um caminho sobremodo excelente, o caminho, uma vereda, é para nós caminharmos, é um estilo de vida, não é um conceito proposicional, teológico, que vai na nossa mente, entendi, que bom. Não, é para você viver, compreender na mente, mas viver dia após dia e agir em cima disso. Entender que os crentes de Corinto, eles tinham sobre essa natureza transitória dos dons, e mesmo aponta para o orgulho deles, para a exaltação, para os heróis que eles veneravam, os intelectuais. E ele fecha falando isso, e fala, tudo isso vai acabar, mas o amor vai permanecer para sempre, para sempre. Ou seja, o amor tem uma qualidade divina, esse amor que nos constrange, esse amor que nos leva a ser cristãos genuínos, que não abarcamos diversos conceitos em nossa mente, mas nos anestesiamos diante das características de uma sociedade que nos leva a ficar acomodados na nossa caminhada cristã. Não permita isso. Haja como a Bíblia nos ensina em relação ao amor, para que possamos viver definitivamente como cristãos verdadeiros, agindo primeiro essa palavra em nós, que nos torna aptos para a salvação, e para a nossa família, e para a nossa igreja que nós mantemos comunhão, e para a nossa sociedade que precisa que cada um viva de verdade essas características, esses pontos, princípios do amor. Faz com que nós sejamos controlados por Ele. Para fechar, que já está um pouco tarde, tem um jovem numa universidade lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, muitos anos atrás, que ele era o mais popular da faculdade dele. Uma faculdade com princípios cristãos, e ele ia para as festas, jogava futebol americano lá deles. Ele era o mais popular, o mais festeiro, e de repente ele ouve a palavra de Deus, ele ouve a pregação, e isso entra no coração dele, e ele começa a pregar na faculdade. Ele vai para as salas de aula, ele vai para os professores e fala do amor de Jesus para os colegas, e começa a falar de Jesus para quem ele encontra, e começa a pregar no meio da praça lá na faculdade. E um dia os colegas deles foram lá, acharam que ele estava ficando lelé da cuca, doido, né? Vamos resgatar ele, vamos ver o que está acontecendo com ele, porque ele está ficando doido. E foram falar com ele, e foram perguntar: o que está acontecendo contigo? O que houve? Você está assim, agindo igual um maluco? Aí ele perguntou para os colegas, estava no meio do pátio, e perguntou para os colegas: Jesus, foi por mim que Jesus morreu na cruz? Foi realmente por mim? E os colegas que conheciam as escrituras, porque a universidade era cristã, eles falaram: foi por cada um de nós. E ele responde para os colegas: então eu não tenho mais nada, só me resta falar dele, só me resta falar de Cristo, porque esse amor de Cristo me conquistou, disse o rapaz, e me aprisionou com ele. Eu estou preso a Cristo para sempre. E nisso nós trazemos para nós como nós devemos perceber esse grande amor de Cristo que nos algemou com Ele. Que não temos outra vida, como Paulo diz, agora viver é Cristo. A nossa forma de viver tem que ser Cristo. Se tiver alguma coisa diferente do que Cristo nos ensina e nos mostra, nós precisamos rever. Corinto
cheio de cristãos carnais, de crentes carnais, que não tinham nascido de novo, que precisavam aprender e se converter, porque ainda não eram dominados pelo amor de Cristo. Não é por nosso esforço, mas quando Cristo entra em nossa vida, nós somos dominados por Ele, guiados por Ele, para uma forma excelente de viver, dia após dia. Não somos perfeitos. Não existe família perfeita, porque eu e você fazemos parte de famílias e nós somos imperfeitos. Mas nós prosseguimos através da santidade que Ele manifesta em nós. E é possível isso. Viver uma vida de santidade e de satisfazer o coração de Cristo. Não uma vida acomodada. O grande perigo da teologia reformada, e eu falo na nossa igreja Nova Vida lá no Rio de Janeiro, é porque se nós não entendermos, se houverem crentes carnais dentro de uma igreja reformada, isso gera anestesia nesses crentes. Porque acham que a graça é um respaldo para viver uma vida de qualquer maneira. Para viver uma vida sem compromisso, sem autenticidade, sem busca de santidade. Quando nós buscamos santidade, não significa que nós queremos ajudar Deus na salvação. A busca da santidade na vida do cristão é por querer viver uma vida cada vez mais parecida com Cristo, por prazer, não por esforço humano, porque Ele nos move a isso, Ele nos leva a isso, Ele nos move com o seu amor a essa vida cada vez mais excelente, através desse caminho que é sobremodo excelente.